Bom, Mateus aqui, trazendo para o Confraria Nacional uma resenha sobre o artigo de Alexander Dugin, onde foi lido o mesmo em um vídeo do Quinta Coluna, caso tenha o interesse de ouvir. No vídeo e no próprio artigo, no trecho que foi lido, se discute em relação ao posicionamento da Rússia e do próprio Alexander Dugin em sua teoria da quarta posição política sobre o caminho da mão esquerda. O caminho da mão esquerda responsável por revoluções, né? Como a Revolução Francesa, a Revolução Russa, revoluções republicanas. Então, existe um paralelo, né, entre o caminho da mão esquerda e o caminho da mão direita. E eu consigo entender perfeitamente os dois. Pois Dugin, de exemplo, pensadores como ele, que dizem que o mundo é uma desordem, um caos terrivelmente cruel, e que cabe ao homem devorar ou ser devorado nesta selva e nesta cadeia alimentar antropomórfica que montamos em nossas sociedades. Que cabe ao próprio homem construir seu paraíso na terra e resolver os problemas do seu mundo em vida, em vez de aceitá-los com resignação e passividade. Assim como Évola ou Guénon, sempre confundo os escritos dos dois, um dos dois comenta sobre a diferença entre religiões de matriz sacerdotal e religiões de matriz guerreira. E essa diferença sendo bem próxima ao paralelo que Dugin comenta sobre o caminho da mão direita e o caminho da mão esquerda. Religiões de cunho sacerdotal seria como o cristianismo moderno, seria como o budismo. E religiões de matriz guerreira, sendo como o hinduísmo, sendo como o islamismo. Bem, eu também consigo entender perfeitamente quem vê as coisas da outra maneira. E porque no caminho da mão direita, né, o mundo dos homens é injusto, sempre foi injusto e sempre será. Que não vale a pena cometer um dos principais pecados dos 10 mandamentos: não matarás, em nome de uma justiça para uma humanidade ingrata, que depois de tempos estará chamando qualquer um que ousar abalar os pilares da sociedade em nome de algum progresso ou de melhorias em qualquer dos aspectos, de fascista, genocida, ditador, bicicletista, machista. Que antes vale ao homem alcançar sua salvação individual através do processo de desenvolvimento pessoal religioso, se tornando um líder mais pelo exemplo de virtudes do que pela liderança de punho de ferro e de convicção de mudar as situações adversas independente dos meios. Eu, pessoalmente, tento carregar um pouco de cada visão dentro de minhas atitudes. E creio que seria essa um bom exemplo que conhecemos como o sacerdote guerreiro, que está entre a cruz e a espada. O próprio Guénon, ou Évola, ele comenta que o cristianismo ele já teve o seu período de uma religião guerreira, durante a época das cruzadas. Mas de exemplo, além dos cavaleiros cruzados, tivemos as que os sucederam, que é a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que fizeram o descobrimento do Brasil, de exemplo. Mas é uma grande responsabilidade que poucos estão dispostos a carregar, pois um dos principais mandamentos, não matarás, pode ser quebrado quando em defesa de sua própria vida ou de terceiros. Porém, o discernimento para saber se a batalha que trava em nome de algum general, em uma perspectiva moderna e militar, não é mais um jogo de xadrez em que você e aqueles que está matando não são somente ferramentas para alcançar um crescimento de 0,2% no PIB ou de mais 20% de créditos sociais com a ONU, por terem ido apoiar em missões de paz de revoltas em países estrangeiros. Eu, ao menos, já servi o exército 2 anos. Estou estudando para voltar para a infantaria na ESA ou na EAR. E
Ao mesmo tempo que é uma questão muito importante, ela é vista com pouca profundidade pela maioria do efetivo militar, mesmo que estes lotem os cultos ecumênicos quando estes ocorrem dentro dos batalhões. Quando o capelão convida um padre, um pastor evangélico e um sei lá o que da igreja espírita para darem algumas palavras e rezarem juntos a massa de militares. Foi um dos momentos mais belos que já vi lá dentro. Falaram muitas coisas sábias, mas na maioria entra por um ouvido e sai pelo outro. Obrigado, confrades. Deus abençoe vocês.